Olá, boa tarde, bom dia. Depende do lugar do mundo em que você está falando com a gente, em que você está nos assistindo. Hoje eu tenho um grande prazer, eu estou com uma amiga muito querida, já há muitos anos, com quem eu aprendo sempre, e aprendo sempre olhares diferentes. Pessoa super profissional, é a Eleonora Pazos, que é a representante da UITP para a América Latina, e ela fica aqui em São Paulo, quer dizer, aí em São Paulo. Então, obrigada, Eleonora. O canal está super feliz de te receber. Conta para a gente um pouquinho, fala de você e conta para a gente como foi essa sua trajetória até chegar ao transporte, a trabalhar com transporte público e qual é o seu trabalho hoje? O que você faz hoje? Bom, Suzy, grande prazer estar aqui, muito obrigada por esse convite, acho que realmente é muito especial isso, e poder estar atuando aí com outros especialistas também sempre é maravilhoso. Eu, de formação, sou arquiteta urbanista, e aí todo mundo fica naquele começo de carreira, o que eu vou fazer? E, de repente, eu fui parar lá numa consultoria que mexia com transporte, literalmente, e alguém, me lembro lá, de um gerente que me disse, o dia que você entrar nisso, você nunca mais sai, e, de fato, foi assim, né? O dinamismo que a mobilidade, a possibilidade de projetos totalmente diferentes, é o que realmente move, eu acho, que quando algum profissional entra no setor de transporte, e a multidisciplinaridade do transporte, né? Multidisciplinar total, você tem geógrafo, você tem antropólogo, você tem arquitetos, engenheiros, enfim, eu acho que é isso que move entrar no setor de mobilidade. E hoje me toca um papel interessante, eu diria, de estar à frente da União Internacional de Transportes Públicos para a América Latina, e o papel principal nosso é de divulgar, interagir e trocar experiências em todo o setor de mobilidade, tanto daquele ator de operação, que está na ponta do dia a dia, as autoridades que estão pensando na política pública a longo prazo e também no seu dia a dia, e todo o setor de provedores. Então, nesse momento, e eu acho que, de fato, um momento riquíssimo para essa troca, e com essa troca vai ser o momento da gente fazer a diferença. Então, estou neste momento, Suzy. Transporte público como gerador de empregos, eu diria. Acho que, assim, os grandes exemplos que a gente pode ver não foi o discurso do transporte pela mobilidade, mas o transporte ultrapassando fronteiras de mobilidade, indo para a fronteira de economia, de mover economias, de mover cidades e gerar empregos. E aí eu vou fazer um gancho, que é um dos maiores, é o maior projeto no momento, o maior projeto de investimento em transporte público, é o projeto norte-americano, né, do novo presidente, do Joe Biden, que os grandes investimentos de transporte estão dentro de um plano chamado Trabalho para a América, né? Então, não existe, dentro do governo nacional, não existe um projeto investimento em transporte. Tem um projeto chamado investimento em trabalho. E nesse investimento em trabalho está o maior investimento da história dos Estados Unidos em transporte público. E aí a gente vê um pouco no projeto de investimento europeu também dentro de um plano de recuperação econômica. Então, esse plano de recuperação econômica prevê investimentos em transporte. Então, eu acho e considero que, nesse momento, o principal, digamos, benefício do transporte público é uma recuperação econômica, a capacidade de geração de emprego, de geração de economia que o transporte tem. Isso aí falando de grandes nações desenvolvidas e que sempre investiram muito, de algumas maneiras diferentes, né? E aí vamos nos aproximar um pouquinho aqui da nossa região, né? Na América Latina, a gente tem aí algumas nações, alguns planos nacionais que identificaram o transporte público não só na recuperação econômica, mas na recuperação de qualidade, de sustentabilidade das cidades ou de metas assumidas em compromissos ambientais. Tanto no Chile como na Colômbia, a gente vê grandes investimentos aí em transporte de baixa emissão de carbono,
transporte, investimento em transporte elétrico. Então, vamos ter, ou já temos atualmente, a maior frota de ônibus elétrico do mundo ocidental, que está em Santiago do Chile, e vamos ter aí a primeira ou segunda frota, que será a Colômbia, com grandes investimentos nacionais. E aí a gente vê que existem alguns países que rapidamente reagiram, ou cidades que reagiram rapidamente à situação de perda econômica e que impactou diretamente nas operações. A gente tem o caso de Montevidéu, com uma emissão de bônus garantidos pelo governo, que financiou, e também alguns créditos de combustível que financiaram o transporte, além, somado, não no volume que o Chile, que a Colômbia tem, mas um investimento a longo prazo, que eu acho que é importante falar de políticas de longo prazo, que são para também de baixo carbono, com a implementação de ônibus elétricos. E aí a gente tem uma série de países que têm ações muito pontuais, muito locais, né? Ações não estruturadas de uma política pública nacional, mas de cidades, né? Então, no caso do Brasil, a gente também tem ações de algumas cidades. Vitória tem um exemplo bastante interessante, com a compra de combustível, tentando criar um auxílio aí a toda a operação, e depois a gente tem pouquíssimos exemplos na região que realmente optaram pelo desenvolvimento do transporte público, e eu acho que aí a gente tem que se fortalecer, né? Acho que aí o setor tem que falar dessa capacidade de geração de emprego e economia que existe e que não é só mobilidade. Porque a importância da mobilidade, todos nós sabemos, a sociedade inteira sabe. É muito bem-vindo os investimentos em transportes ativos, sem dúvida, ninguém está dizendo isso, mas não esquecer que temos transportes estruturais que necessitam também de uma sobrevida, de um investimento a longo prazo, inclusive para mover. E acho que nosso discurso, localmente, ainda está muito preso na mobilidade, pela importância da mobilidade. Então, de fato, esse número que você traz, a gente às vezes explora pouco essas perdas econômicas do setor como uma perda econômica, não só do setor, mas uma perda econômica da sociedade, né? De geração de emprego, de geração de renda, e também de mover a economia, tornar cidades atrativas, Sim. né? A gente tem que pensar a longo prazo. O transporte, de fato, tem essa fronteira de ultrapassar o setor e complementar a vida cotidiana de uma cidade inteira, né? Então, o turismo não existe sem o transporte, enfim, todas as atividades econômicas são muito dependentes do transporte, e a gente pouco explora isso no nosso discurso e ficamos muito no discurso da mobilidade pela mobilidade. Então, eu acho que esses novos pactos econômicos, esses novos projetos pelo mundo afora, que conseguiram investimentos no setor de transporte através de políticas transversais, a gente deveria se apropriar muito mais disso. Mobilidade urbana, evidentemente, a gente pode fazer mobilidade de várias maneiras, né? Podemos ir a pé, posso comprar meu carro, posso comprar minha moto, né? Que é algo mais forte na América Latina, mais de acordo com a economia local. Enfim, a mobilidade é isso, você pode ir e vir de qualquer maneira. Agora, a importância é de colocar esse público e dizer, alguém tem que garantir isso é um bem de todos, para todos, né? Todos vão usar? Não todos vão usar. A gente sabe como que é, inclusive a estrutura cultural das nossas sociedades. Mobilidade urbana, de fato, acho que é um conjunto, né, de modos, né? Então, vamos falar das bicicletas, da caminhada, vamos falar dos táxis, dos patinetes que em algumas cidades desapareceram, das bicicletas compartilhadas que em algumas cidades também desapareceram e em outras cidades se fortaleceu. E também, sem esquecer, os nossos sistemas estruturantes, que são os ônibus em todos os seus serviços. Eu acho que vem uma tendência muito forte do ônibus ou de veículos menores, a demanda, né? Então, aquele veículo que você pede no aplicativo, que não é o táxi, mas que é aquele veículo coletivo, compartilhado e que está integrado a uma rede de ônibus existente. Eu acho que é importante falar um pouco disso também, né, da integração dos serviços, né? Você tem um sistema de ônibus, um sistema de barcas, ou mesmo um sistema de táxi ou on-demand, que estão integrados, né? Porque a mobilidade desintegrada ou vai se sobrepor, ou vai prestar um serviço que não vai ser adequado à necessidade de todos. Então,
definir, eu acho que a mobilidade urbana realmente passa por isso, pela definição do espaço e do papel de cada um desses atores, desses modos de transporte, como eles vão se interligar de fato. Assim, a mobilidade urbana passa um pouco, né, da questão de você ter aquela maneira, entre aspas, um pouco individual de se mover, complementada pelo conjunto coletivo, para aquelas longas distâncias, e com uma série de acessórios que tornam a vida possível dentro do sistema de transporte público. No começo da pandemia, lá em abril, maio do ano passado, tinha assim, muito o seguinte discurso: cidades, eu me lembro assim, de alguns dados, né? Por exemplo, a força de trabalho na Inglaterra, em Londres, era considerada que até um 80% poderia estar no seu teletrabalho. O teletrabalho seria uma realidade com capacidade, digamos, de produção, né, pela atividade, lá pelos seus 80%. Aí eles falavam, Madrid já cai para 60%, as atividades, né, por uma questão, enfim, do perfil do trabalhador, ia para 60%. E aí, quando a gente ia para a América Latina, nunca teve estudos muito claros. Agora a gente tem até alguns números, tem alguns estudos um pouco mais concretos, e todo mundo dizia, na América Latina isso não vai chegar a 40% ou 50%. Mas, de repente, a gente viu um grau de digitalização em atividades econômicas que a gente não imaginava, né? Então, a gente não imaginava, não, o teletrabalho está muito associado a um grau de escolaridade elevado e a um grau de sofisticação dessa atividade econômica. Atividades econômicas de serviço, vai ser muito difícil, né? Havia uma série de colocações dizendo que era impossível você fazer esse teletrabalho. De repente, eu acho que um caso muito concreto para a América Latina, eu poderia até citar um caso muito concreto aqui em São Paulo, é o desaparecimento de grandes centros de telemarketing. Então, de repente, tem um caso muito emblemático de uma área de 1.200, por exemplo, na região de Alphaville, que tem grandes galpões de telemarketing, tinha grandes galpões de telemarketing, por exemplo, com mais de 150 estações de trabalho, 1.200 metros quadrados, que da noite para o dia desapareceram, se tornaram 200 metros quadrados de um escritório onde só os gerentes se encontram, de vez em quando, e mantendo o rodízio, isso vai se manter, e o telemarketing é feito via device, cada um na sua casa, não existe mais aquele espaço, e não vai voltar mais esse espaço. Então, eu acho que o grau de digitalização que as atividades econômicas passaram, geraram e vão gerar uma cidade diferente, uma cidade completamente diferente na questão do uso do solo. Então, a gente já está vendo, né, efeitos em muitas áreas da América Latina, grandes centros de negócios com edifícios comerciais já sendo repensados para áreas residenciais, porque aqueles grandes andares de escritório provavelmente vão deixar de existir por uma questão econômica, que eu acho que tem um impacto econômico, né? A América Latina está se recuperando um pouco, mas o impacto econômico da pandemia realmente trouxe números assustadores para a nossa região, levando a patamares de uma década atrás. Assim, a questão do uso do solo, a maneira, o estilo de vida do ser humano mudou, e mudou na América Latina também. Pode ser que em outros extremos, em outros países, pela própria, né, pela própria condição de trabalho, enfim, pelo próprio grau de digitalização de cada uma dessas atividades, mas a América Latina também sofreu esses impactos. Na questão do financiamento, é um desafio mundial, porque desde um debate com autoridades europeias, de que já tinham o desafio de financiar aí seus 50%, 60%, ou algumas até mais, continuaram com uma pressão ainda maior sobre esse financiamento, com a perda de passageiros. Então, vamos falar, a perda de passageiros é um fato real e existente, tirando alguns países da Ásia também, contados nos dedos, e também com números que a gente, às vezes, até pode questionar um pouco, mas, enfim, tirando algumas regiões, principalmente da China, o restante do mundo absolutamente pressionado pela perda de passageiros, porque, enfim, a gente vai falar isso um pouco mais à frente, mas a estrutura de cidade e de sociedade mudou. Isso é um fato, e que
também pressiona de maneira única autoridades que já vinham fazendo esse financiamento a longo prazo, mas o que tem demandado um maior investimento. Mesmo para aquele que não usa o transporte público, ele é fundamental para você ter uma qualidade de vida na tua cidade, para você ter uma economia girando e para a tua cidade ser uma cidade, a famosa cidades atrativas, né? Atrativas a investimentos, precisam de ter transporte público, independente se você use ou não, mas essa é a importância do transporte público, de que todos devem financiar, né? Então, acho que aí, voltando um pouco ao financiamento, e da sociedade entender que ele é um bem de todos, para todos, independente se você use ou não ele, e que deve ser financiado por todos, pelos que usam e pelos que não usam o transporte público. Mas o transporte público estrutural, ele tem que continuar existindo da mesma maneira, complementado, melhorado pelos serviços que são, digamos, não tradicionais. A pandemia, de fato, vai trazer uma perspectiva nova à maneira como as pessoas se movem. Mas eu acho que um dos pontos principais na questão de demanda e gerenciamento é a reorganização da cidade. Eu acho que algumas cidades aí, como Milão, que tem sido muito citada pelo sucesso que conseguiu, e gerenciar e achatar aqueles horários picos. De fato, acho que a gente se prepara, os sistemas de transporte vinham se preparando, né, para aquele provimento de um sistema muito robusto na hora pico, né, naqueles picos manhã e pico tarde. Então, altos investimentos feitos unicamente para 2 ou 3 horas da utilização do sistema. E isso, os sistemas estão repensando, as cidades, os planejadores estão repensando na maneira do achatamento desses picos, de espalhar essas demandas pelo dia, né? Então, de evitar ao máximo ter esses picos tão acentuados que a gente tinha nos sistemas de transporte. Então, aí falando um pouco dessa questão de demanda, né? A recuperação da demanda, na grande maioria dos sistemas, a gente vê uma outra cidade, né? As cidades asiáticas recuperando praticamente no 100%, mas muitos pensando que essa recuperação será lenta e que há perdas permanentes. Então, pouca ação nesse sentido, mas uma ação muito mais no sentido de gerenciar e de organizar melhor essa demanda. Então, a importância de você ter um conjunto de ações de política pública, iniciando por um planejamento de uma rede eficiente, de uma rede realmente funcional, e que atenda, que consiga atender a todos, a toda a demanda, né? Entender como você pode gerar novas demandas, atrair novos passageiros, que esse é o desafio, mas ele é possível, por que não? E, ao mesmo tempo, entender qual que é a conta que você pode pagar, né? Então, quantas vezes a gente viu estruturas de transporte implementadas inicialmente que a gente sabia que numa política de longo prazo, aquela conta não ia ser paga. E aí, a falência daqueles sistemas, e aí a crítica, o sistema de transporte não funciona, porque aquele investimento foi perdido, e foi um mau investimento, né? Não é que o sistema não funciona, mas acaba jogando contra o sistema de transporte, a imagem global do sistema de transporte. Então, eu acho que eu resumiria unicamente em uma palavra: política pública, uma política pública de longo prazo, não pensando no amanhã, mas assim nas próximas décadas. Eu acho que, de fato, é isso, Suzy. A gente vai acordar dessa pandemia numa utopia ou numa distopia? Eu acho que a gente tem chance de acordar numa utopia. Eu sou otimista por natureza, mas eu realmente acredito que se chegou num turning point tão grave, né, de um risco grande do setor desaparecer, que isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Então, acho que pode ser. Agora, a importância do setor se organizar e de se apresentar, como acho que a gente começou a falar, né, de se apresentar como uma solução, não de mobilidade, mas uma solução de economia, uma solução de cidade e de sociedade. Então, eu acho que a importância é muito grande também, a responsabilidade do setor de se apresentar de uma maneira diferente, mencionando, não que perdemos linhas de ônibus, mas perdemos emprego, perdemos a geração de economia.
Então, acho que esse é o ponto que o setor pode, de fato, fazer a diferença, e seguramente o setor vai sair fortalecido se encontrar esse discurso, esse caminho. Muito bom conversar com você, Eleonora. Te agradeço super o seu tempo. Sei que você é muito ocupada. E foi melhor ainda terminar com uma visão otimista. É mais um dos motivos pelos quais eu te adoro e que é sempre tão bom falar com você. Obrigada, Eleonora. Voltaremos a nos falar. Me aguarde.